Então, pessoal, estamos iniciando, na verdade, a nossa aula, a nossa terceira semana, digamos assim, do terceiro bimestre. Ele está ainda, conforme o Centro de Mídias, a gente está começando agora o mês de setembro. Estamos aí um pouco atrasados, porque começamos um pouco atrasados no terceiro bimestre. Mas não tem problema, a gente vai recuperar. O importante é o aprendizado, o conhecimento que a gente vai adquirindo. Essa semana a gente vai estar estudando um pouco mais sobre logaritmo, tá? Então a gente vai estar conhecendo um pouco mais como ele funciona, as suas particularidades. Começando, como sempre, com as nossas orientações, né? Todas as atividades precisam ser enviadas pelo Classroom. A gente vai estar apresentando o logaritmo e suas particularidades. Atividades podem ser enviadas de qualquer forma. O importante é realizar elas e aprender. O prazo de envio dessa atividade é até o dia 6/10. Então, mas aí, então, ainda com mais 15 dias para vocês estarem enviando a atividade, respeitando o prazo também, porque é necessário que passe os 15 dias e eu possa fazer a correção do exercício de vocês, para vocês saberem onde vocês estão errando ou não. Tá? Isso é muito importante. Nas aulas passadas, nesse bimestre, nós vimos, no dia 9/9, a gente viu uma revisão de potenciação, tá? A gente viu o que precisava, o que era, vimos alguns exemplos. No dia 15/9, a gente viu as funções e as equações exponenciais. Então, a gente viu na aula passada, dia 15/9. A gente viu tudo isso, desde desde potência até equações exponenciais e funções exponenciais, para dar suporte para o que a gente vai ver agora, que é os logaritmos, dia 22/9. Vocês já viram logaritmo? Já ouviram falar de logaritmo? O que vocês imaginam que seja o logaritmo? Professor, segundo lá nas aulas do CMSP, logaritmo ele é o inverso da potência, não é? Isso, exatamente. A gente vai estar vendo bastante sobre isso. O logaritmo, a gente tem... o logaritmo é uma função matemática baseada em propriedades da potencialização e a exponenciação. Então, a gente tinha visto a primeira aula, que a adição é o inverso da subtração. A multiplicação é o inverso da divisão. A raiz quadrada é o inverso da potência. E o logaritmo é o inverso da função exponencial. Vocês lembram que a gente viu na aula passada que no expoente às vezes tinha x, tinha y, e a gente tinha que encontrar? Exatamente. O inverso, quando possui apenas números, existe uma potência normal, 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. Beleza, isso é uma potência. E a raiz quadrada é o inverso. Agora, quando aparece 2 elevado a x, e agora, como que eu faço? Logaritmo. Então, é quando existe uma equação, uma função exponencial, na qual o meu expoente ele possui alguma letra, algum número. Então, o logaritmo ele vai estar aí para isso, para nos ajudar a resolver. Quando tem logaritmo, eu sei fazer por equação exponencial. Você vai usar a equação exponencial. Não, é expoente e eu consigo resolver por log. Então, você vai lá e faz por logaritmo. Tudo bem? Então, existe essa inversão. É a mesma coisa quando a gente faz uma adição. Você, nossa, será que está certo o resultado? A gente pega o resultado, tira do... soma, né? Com o valor anterior e tem que dar o primeiro valor. E assim é feito pela multiplicação, pela divisão, raiz quadrada e agora o logaritmo. Tá? A gente vai fazer várias simulações. A gente vai entender como que é composto o logaritmo primeiro. Como que o logaritmo funciona? Vocês lembram da aula passada? 3 elevado a um número é igual a 243? Como que vocês resolvem? Como vocês resolveriam essa equação exponencial? Total 243.
Isso. Aí a gente faria o quê? Pegaria o 243 e fatoraria ele. Por qual motivo eu tenho que fatorar? Qual que é a Achar primeira o regra mesmo? Primeira regra que a gente tem. Primeira coisa é deixar o que igual? a base. A A base. base. Então, se a gente fosse levar para desenvolvimento as nossas funções de equação exponencial, a hora que a gente olhasse esse exercício, a primeira coisa que ia fazer, primeira regra, deixar as bases iguais. Então, eu ia pegar o 243, dividir por 3, ia dar 81. Dividir por 3, ia dar 9. Dividir por 3, ia dar 3. Por 3, 1. Ou seja, ia dar, a gente ia resolver. Bom, a base ficou igual, ficou 3 elevado à quinta, então y é igual a 5. Beleza, resolveu. Vamos supor, vamos levar a situação que a gente não vai resolver, ou a nossa equação não está desta forma. Não está 3y igual a 243. Ela está da seguinte forma. Log de 3, 243 igual a y. Nossa, o que significa isso? É igual. Se você vê um logaritmo log de base 3, o seu logaritmando seria o 243 igual a y. O que ele quer dizer? Ele está escrevendo de uma forma diferente o que está no quadrado verde. Ô, professor, Oi, pode falar. não seria assim, ó, o logaritmo de 243 é igual a 5? Seria, tem várias formas de estar dizendo. Você pode falar, qual que é o logaritmo de 243 de base 3? Aí você fala, bom, quer dizer, eu quero saber o quê? Eu quero saber que número que está elevado a 3 que dá 243. Então, existem várias formas de estar dizendo isso. O nosso log, existe a base. Prestem atenção agora, visualizem só o número 3. Você pode ver que tem o 3 do primeiro quadro no primeiro, que é o valor, a nossa base 3, e log 3 é ali que vai ser informado, e ele é a nossa base. Então, qual que é a base do logaritmo? A base do logaritmo é a base, é o 3, nesse caso, certo? 243 é o nosso logaritmando, ou seja, na função, na equação exponencial, é o nosso resultado. Supondo que no parte do log a gente não tem o logaritmo, a gente não tem o nosso expoente. Então a gente coloca y, porque é ele que a gente quer. A gente coloca ele em evidência. Por isso que é a operação inversa. Então o 243 a gente já tem, a gente não tem o y. Então, para colocar ele em evidência, a gente coloca log de base 3, que é 243, igual a y. Ou seja, que número está elevado a 3 que dá 243? Então é isso que o logaritmo quer. Que número? E aí? 5. 5. É a mesma coisa, só que é realizado a inversão. Pode perceber a inversão. Olhem agora o que está em verde, né? O 243. Ele é o resultado. No logaritmo, ele é chamado de logaritmando, que é o resultado da função da equação exponencial. E agora, o que a gente quer? A gente não quer o expoente? Então, é bom, a gente vai estar treinando da aula de hoje a conversão, como a gente converte um logaritmo em função exponencial e uma função exponencial em logaritmo. Porque, nesse exato momento, a gente vai conseguir resolver ela perfeitamente. A nossa base vai ser 3, mas não vai ser sempre assim. Vai acontecer alguns momentos que eu não vou conseguir deixar a base igual. E aí, como que resolve? Então, para chegar nesse nível, para conseguir resolver, a gente precisa primeiro fazer passo a passo. Antes a gente nem sabia o que era logaritmo. Agora a gente sabe que o logaritmo é o inverso de uma equação exponencial que a gente viu a aula passada. Se você vê um logaritmo, eu não lembro como faz um logaritmo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é transformar em uma equação exponencial, que essa você lembra, que você viu a aula passada. Aí você resolve. Certo? E o y, vocês podem perceber que o y será sempre no logaritmo, né, o nosso igual, será sempre o número que está elevando a nossa base. Certo? Então,
essa é a composição. Log de 3, ou seja, qual é a base? A base é o valor que será elevado n vezes, y vezes. Então, o 3 é a nossa base. O nosso logaritmando é o valor que eu já tenho de resposta, é o valor que eu já sei. Então, é o valor que eu informo lá. E o y é o nosso logaritmo, é o valor que eu quero. Vocês podem perceber que agora o expoente é aquele lá que você não sabe. Então, é ele que você vai colocar em evidência. Você vai colocar, se você é ele que você quer, que número que é log de base 3, 243, que é igual a y. Então, é isso. O log vai estar resolvendo essa equação. Tudo bem? Por enquanto, tá um pouco tranquilo, tá ficando mais presente, estão sentindo, já fazendo um pouco mais de sentido mesmo. Sim, não precisa, estou entendendo tudo agora, não tem problema. Agora, talvez não esteja tão claro, mas vai estar claro conforme o nosso exercício que a gente vai resolver junto. Para vocês, por enquanto, como que tá? Tá encaixando? Tá fazendo um pouco de sentido? Tá tranquilo, professor. O chat aqui. Ótimo, tranquilo, então. Tá favorável, então. Então, como que funciona o logaritmo? Aqui ele fez a descrição. Aí, quando você olha, por exemplo, log AB igual a X, você fala assim, pelo amor de Deus, aí, ó. Você pode ver que não tem nenhum número, é só letra. Que língua será essa? Então, quando a gente começa a colocar os números no lugar das letras, começa a fazer sentido. Por isso que, primeiramente, eu passei para vocês essa exposição, para vocês verem o que é cada número e para que serve, para depois mostrar somente aí as letras, né? Log de A, ou seja, o A é a nossa base, o logaritmando é o nosso B, e o X é o logaritmo, é o valor que eu preciso, é o valor que eu quero. Certo? Que é igual a A elevado a X igual a B, que é a nossa função exponencial. Resolvendo, alguém arrisca me dizer como que eu escrevo? Eu tenho aqui a letra A, que é 3 elevado à quarta, igual a 81. A letra B, 125, é igual a 3 elevado à terceira. E o C, que é 32, é igual a 2 elevado a x. Nesse exato momento, não iremos fazer o quê? Resolver. Iremos transformar. Então, a nossa missão é transformar esses números A, B e C em logaritmo. A gente treinar um pouco a conversão. Certo? A letra A. Como que a gente poderia escrever o logaritmo desse número? Laura Camille, você conseguiria dizer para nós como que você escreveria? Nos ajuda? Ah, fala aí, vamos ajudar. Não tem problema não, se errar não tem problema. Vamos? Ajuda a gente. A Gabi, então, Gabriela Souza, você poderia nos ajudar? Como você resolveria? Ou melhor, como você converteria o número a essa equação exponencial ou essa potência, escreveria ela em forma de logaritmo? Log 3 Log 3 elevado a 4 é igual a 81? A forma que você escreveu de forma normal. Eu vou voltar no slide anterior, aí a gente volta nesse daqui e você me fala se ainda continua essa forma que você considera certo. Ó, o de cima, 3 elevado a y é igual a 243. A base nossa é o 3
243 é o valor que eu já tenho, que eu já sei. E agora, o que que eu não tenho? O que eu quero? É o y. Então, o y, ele é o nosso logaritmo. Ele é o valor que fica depois do sinal de igual. Levando em consideração agora a letra A. Como que você escreveria o nosso logaritmo? É o log 3, né? Que tá certo, né, professor? Isso. O 3 seria a base? Isso? Isso. Ah, ok. Log É igual... 3. Não, log 3 de 81 é igual a 4? Alguém discorda da Gabi? Ou alguém concorda? Não. Eu concordo, professor. Log de 3, 81 igual a 4. Exatamente, Gabi. Dessa forma. Entendi. Se fosse fazer o inverso, bom, nossa, tem lá log 3. O que é esse 3 mesmo? Ah, isso aí é minha base, então eu coloco 3 lá. O igual, sempre depois do igual, é o número que está sendo levado. Então tem 4. E se fosse x? Como que seria a minha equação? Seria 3 elevado a x igual a 81. E se no lugar de 81 fosse 12? Seria 3 elevado a 4 igual a 12. E se log de 3, em vez de ser esse 3 aí, fosse 2? Seria 2 elevado a 4 igual a 81. A diferença é que a gente, nesse caso aqui, a gente não tem uma equação exponencial, porque a gente sabe que a gente não tem uma letra, né? Então só tem uma potência, a gente resolveu o logaritmo através de uma potência, certo? Se fosse uma equação exponencial, aí sim a gente teria que usar o logaritmo e a gente conseguiria saber, então, ó, então a gente não tem o x, no lugar do 4 é o x, então a gente vai resolver por como? Aí você vai converter do log para a função exponencial, a equação exponencial. Aí você vai ter que fatorar 81. 81 por 9 dá 9, por 9 dá 3, por 3 dá 1. Pelas minhas contas aqui, deu 3 elevado à quarta. Aí, ó, deu certo. Um é igual ao outro. Validou. Tudo bem? Tudo bem, professor. Eu gostaria agora que o Matheus... Matheus, você ajuda eu a fazer a B? Como que você faria o logaritmo da B? 125 é igual a 5 elevado à terceira. Tô calmo. Sou a pessoa mais calma do mundo. Vamos fazer assim, ó, Matheus. O próximo, o C você faz. E agora quem vai fazer comigo é a Fran. Pode ser? Ó, já respondeu já, ó. Ele falou que é log de 5 sobre 125 igual a 3. Log de 5, 125 igual a 3. Exatamente dessa forma. Então, o valor que a gente tem é o 3. O valor que a gente quer é o 3, que é o valor que está no expoente. Vocês podem ver que inverteu a ordem. Não tem problema inverter a ordem. O que vocês vão fazer? Vocês podem mudar a ordem, colocar 3, 5 elevado à terceira igual a 125. E não vai sofrer nada, não vai sofrer nenhum problema na resolução. Tranquilo? Alguma dúvida sobre a B? Não. Não? Vamos lá então. Se não tem, a dificuldade aqui, na verdade, foi só a ordem que foi invertida. A base é 5.
125 é o nosso logaritmando, 125. E o 3 é o nosso expoente, que é igual a 3. Relembrando que o log, a gente faz o log para descobrir qual é o nosso logaritmo, ou seja, qual é o nosso expoente. Tá? Isso que é importante. A gente não sabe qual é o expoente. Então, se a gente não sabe qual é o expoente, a gente usa o logaritmo. Boa, Matheus. Parabéns. Fran, você ajuda a gente nesse daqui? Sim, professor. Então, seria log 2, 32 igual a x. Log 2, 32 igual a x. Qual foi a estratégia que você utilizou, Fran? Olha, professor, eu tava vendo aqui eu vi as aulas online, né, e eu vi isso. Por exemplo, ali tá invertido, né? É só inverter, é só colocar a sequência normal, como o professor falou. Mas no caso a gente tem a base 2, que seria o log, o logaritmano era o 32 e o logaritmo seria x. Mas ainda tem a conta para fazer, porque não descobriu o valor, né? Só a sequência. Isso. Mas a intenção nossa agora não é resolver, tá? Porque para a gente resolver, Aham. a gente teria que fatorar o 32, saber quantas vezes 32, quantas vezes o 2 está sendo utilizado para realizar o 32. Aí a gente faz x, aí a gente vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16 vezes 2, 36. 32. Ah, beleza, já encontrei. Aí você faz, ignora as bases, aí x é igual ao número da fatoração. Então Então, tá vamos ver. certo? Vamos ver? Tá certo Ok. aí, ó. Log de 2. 2 é a nossa base. É o número que será multiplicado. O que é base? O que é base? Você falando base, o que é base? É o número que será multiplicada x vezes. E no caso é o nosso 2. O 32 é o resultado do 2 elevado àquele número. Então é o nosso logaritmando. É o nosso resultado da potência. E x é o nosso logaritmo. É o valor, o expoente, que estará multiplicando a nossa base. A gente tem que ter uma sensibilidade de olhar o log e já imaginar uma equação exponencial, que é isso que vai facilitar a gente fazer os exercícios. Então, no exercício, ele fala assim, qual que resolva a equação exponencial? E lá aparece o logaritmo. Eu falei, caramba, e agora? Como eu vou fazer isso? Então, aí você tem que transformar do logaritmo para a função exponencial. A equação exponencial para você conseguir resolver o exercício ou o desafio que foi proposto. Certo? Agora é diferente. Vocês podem perceber que aqui a gente transformou o que era equação exponencial em logaritmo. Agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer de logaritmo para potência, para nossa equação exponencial. Certo? O nosso A. André, você ajuda a gente a fazer o A? Como que você resolveria? Transformaria esse logaritmo A em uma equação exponencial ou uma função exponencial? Peraí. Esperando. 6. Não, peraí. 2 elevado a 6 é igual a 64. 2 elevado a 6 é igual a 64. Alguém discorda? Acha que é de outra forma que é realizado? Não, tá certo. Não. 2 elevado a 6 é igual a 64. Será que é mesmo? Vamos supor que tem que resolver. Simples. Estou abrindo a calculadora aqui. Se fosse ter que resolver e tivesse perguntado, mas e aí, qual que é o valor desse log aí? Bom, é 6, mas por que é 6? Bom, 60... Opa, abri a calculadora aqui, sumiu. Será que é verdade? Será que 2 elevado a sexta é igual a 64? Simples, multiplica o 2 6 vezes.
2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Aí, ó, coloquei 2, 6 vezes. Deu 64. Tá certo. É isso mesmo, André. Parabéns. O B. Eduarda, me ajuda a fazer o B? Ah, professor, Ah, ajuda aí. eu ainda não tô boa para ajudar a fazer, não. Você faz assim, então? Ah, é que eu não gosto de tentar fazer as coisas assim quando não tenho certeza que eu sei fazer. Mas não tem problema se você errar. Mas tudo bem, eu respeito o seu tempo, tá? Mas eu gostaria que Tá, nas próximas aulas tentasse fazer, mesmo que se errasse, não tem problema. A intenção aqui é tá exercitando mesmo. Tudo bem? tá. Nicole Franca, você me ajuda? Eu vou tentar. Isso, me ajuda, vai, tenta. Como não tem a base, eu coloco x. Aí Hum. eu x elevado a 4, que é igual a 10.000. X elevado a 4, que é igual a 10.000. Alguém tem outra forma de realizar? Professor, Oi? seria 10 elevado a 4 igual a 10.000? Sim, mas não é culpa da Nicole. O Nicole tem uma regrinha que, na verdade, essa letra B foi de propósito, viu? Sabe quando a gente faz raiz quadrada, Nicole? Que é assim, ó, bom, quando não tem nada, tem raiz quadrada, só que não tem o 2. Quando não tem o 2, é que é 2. Quando não tem nada. Concorda comigo? Sim. Aí quando é raiz cúbica tem o 3. Quando não tem nada, a gente sabe que é 2. Não é? Uhum. No log é a mesma coisa, só que não é 2, é 10. Então toda vez que não existe, não parecer a base é 10. Ah, entendi agora. Certo? Isso aí foi de propósito, tá? Por isso que eu falo que não tem problema errar. Aí tem a regrinha do lado, ó. Sempre que não, deixa eu tirar aqui da frente, não houver base, é porque a base é 10. E como eu sei que está certo isso? Eu vou contar os zeros. Então pode ver que tem 1, 2, 3, 4 zeros no valor de 10.000. Então vai ser 10 elevado à quarta. Se fosse 6 zeros, aí eu ia contar. E daria 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Daria 1 milhão. E 1 elevado a 1? 1 elevado a 1 é igual a 10. 1 elevado a 2 é igual a 100. 1 elevado a 3 é igual a 1.000. Certo? Essa B, ela foi de propósito para que eu consiga explicar para vocês essa regra. Então, olhou um logaritmo, não tem base, nossa, não tem base, o que eu faço agora? Não tem base, é a coisa mais fácil do mundo. É zero. Desculpa, é 10. Olhou, não tem 10. Tudo bem? Então, Nicole, Sim. como